Olá, eu sou o professor Adriano Bressani, bem-vindos à segunda parte dessa videoaula sobre análise de impactos ambientais. Na primeira parte, nós fizemos uma rápida revisão sobre o que discutimos em aulas anteriores, basicamente uma descrição do que já foi abordado, sobretudo com relação à visão geral do processo, representada neste diagrama, né, nessa representação esquemática, onde aqui situamos a análise de impacto ambiental como uma etapa do estudo de impacto que compõe o licenciamento necessário, né, para avaliação de impactos ambientais. Bem, daqui passamos então também a uma rápida correlação entre os estudos de base que abordamos na aula anterior e como as informações provenientes destes estudos passam então a ser usadas para a análise de impactos, objeto da aula do dia de hoje. E aí então passamos a discussão sobre a finalidade da análise dos impactos, onde vimos a finalidade de previsão como sendo aquela relacionada à construção de hipóteses sobre as possíveis, né, ou alterações, mudanças ambientais em potencial, e ainda a valoração como uma segunda finalidade dentro dessa análise, onde passamos aqui agora a quantificar a magnitude, importância e significância dos impactos ambientais. E aí foi quando então finalizamos fazendo uma primeira apresentação das metodologias, ferramentas ou instrumentos de análise, onde ali então, naquela primeira parte da aula, fizemos uma rápida consideração caracterizando cada uma delas. Nessa segunda parte agora, vamos abordar cada uma por sua vez, dando alguns exemplos e falando um pouco mais sobre as suas características. Né? A primeira delas ou são as listas de verificação, né, ou conhecidas aí como checklists. São, entre todos os instrumentos, aquele que pode ser considerado o mais simples e também o mais comum, ou seja, o mais frequentemente utilizados entre todos os instrumentos. Nós vemos aqui nesse primeiro exemplo um uso bastante frequente, né, do que seria uma versão bastante simplificada, onde nós temos ali alguns elementos, né, a maioria deles associados a impactos, né, tudo aquilo que se refere à alteração, né, é impacto, aqui organizado por compartimento do meio. Então, nós temos aqueles associados ao meio físico, meio biótico e antrópico. Vemos que é uma abordagem bastante simples, porque nós poderíamos ter dentro do meio físico subdivisões associadas às diferentes fases do empreendimento. Então, eu poderia ter meio físico, aí viria um subtópico, né? Planejamento, e aí todos os impactos. Depois um outro subtópico, implantação, e por último um outro terceiro subtópico, que seria operação, e aí os impactos do meio físico organizados não só por compartimento do meio, mas também por fase do empreendimento. E eu poderia ter subtópicos dentro de cada fase associadas a cada aspecto. Então eu teria, por exemplo, sobre o meio físico, fase de planejamento, aí dentro do planejamento eu teria algum aspecto em particular e todos os impactos associados àquele aspecto. Né? Seria aí uma versão mais elaborada, mais desejável do uso desta ferramenta. Okay? Vamos ao segundo exemplo aqui, onde eu tenho já o que seria algo mais próximo de uma versão mais sofisticada. Então eu tenho meio físico, né? E aí eu tenho impactos potenciais nos terrenos. E ali o que eu tenho é um detalhamento, na realidade, do que significa esses impactos, né? Em geral, o que eu tenho aqui é mais uma abordagem descritiva ou qualitativa, mas nada me impede também de fazer algum tipo de quantificação, como essa apresentada no subitem 1.02. Né? Então, eu tenho ali como exemplo as alterações da morfologia do relevo e da estabilidade das encostas, aumento das áreas impermeabilizadas, do risco de contaminação do solo, do risco de contaminação
por vazamento de produtos perigosos durante a operação. Então, é uma forma de detalhar um pouco mais e tornar essas checklists um pouco mais proveitosas, digamos, em termos de ferramenta para depois podermos, com base nelas, propor efetivamente medidas de mitigação e controle desses impactos. Do contrário, fica uma lista muito genérica, muito vaga, que passa a ser pouco útil. A gente sempre tem que ter em mente que uma etapa do estudo ela vem a subsidiar uma etapa posterior do mesmo estudo ou da gestão do empreendimento. Então, é com essa visão, com essa mentalidade que eu preciso desenvolver cada etapa da avaliação de impactos, né? Bom, então, aqui foram dois exemplos rápidos do que são essas checklists. Não há muito o que falar sobre elas. Elas geralmente são construídas a partir da consulta a especialistas, né, por meio do chamado método ad hoc, que é quando você identifica e consulta especialistas no empreendimento ou na área em que ele vai ser implantado, e a partir dessa consulta você tem essa listagem construída, né? Essa previsão das possíveis alterações, das mudanças ambientais em potencial. Tá? Uma outra forma de se construir essa checklist seria através da consulta a estudos similares anteriores, a implantação de empreendimentos similares em áreas similares, preferencialmente em áreas próximas, né? Tendo como referência esses outros estudos, acaba se adotando-os como fonte, né, como referência para a construção dessas listas. Existem outros métodos não tão conhecidos, como o método Delphi, que é quando você confronta diferentes especialistas, buscando chegar a um consenso com relação à opinião de cada um deles. Acaba sendo um avanço em relação ao método ad hoc, porque aqui nesse caso você busca o consenso. E por meio desse debate você reduz um pouco a subjetividade ou um viés, tendência, né, alguma subjetividade associada à opinião de cada indivíduo. Né? Bom, passando a uma ferramenta um pouco mais sofisticada, nós chegamos às matrizes de interação. Ainda é considerado um método baseado em conhecimento, né? Baseado na consulta a especialistas. A diferença é que agora eu tenho listas bidimensionais e não unidimensionais, como no caso das listas de verificação. Aqui eu vou ter uma lista dispostas na dimensão linha e uma outra na dimensão coluna, onde em cada uma delas eu posso colocar os aspectos, atributos e o impacto. Então eu tenho ali diferentes combinações 2 a 2 que me permitem, por meio disso, identificar a associação entre esses elementos das linhas e colunas, né? E é essa associação que eu dou o nome de interação, e por isso o nome matrizes de interação. Na realidade, são tabelas ou quadros, né? Matrizes, do ponto de vista matemático, tem um conceito um pouco diferente, mas acabou sendo uma terminologia que se adotou e acabou se difundindo no contexto aí do estudo de impacto ambiental. Seria a associação aí nada mais do que uma relação existente entre os aspectos, atributos e impactos, né? Que são conceitos que nós já discutimos em aulas anteriores, mas nunca é demais relembrar, sendo os aspectos, ações do empreendimento capazes de causar mudanças, portanto causas, atributos, são características do ambiente, portanto alvos sobre os quais exerce a pressão, e os impactos, os efeitos, né, ou as alterações provocadas pelos aspectos sobre os atributos. Aqui um exemplo do uso de uma matriz de interação, onde nas colunas nós temos os atributos ambientais e nas linhas nós temos os aspectos ambientais. Então o que esperamos nas colunas são características do meio e nas linhas nós esperamos ações do empreendimento. Né? E aí do cruzamento entre elas eu tenho exemplos de interação, como aqui, por exemplo, né? Elementos do meio. Aí eu tenho uma compartimentação por fauna e flora, habitats. E aí eu tenho uma interação com a remoção da vegetação. Então veja,
Remoção da vegetação, ela é um aspecto da etapa de pré-construção aqui do empreendimento e ela interage com o habitat, né? Portanto, provoca alterações dos atributos ambientais. Então, todas as células que são cruzamentos de linhas e colunas que apresentam a interação são marcadas, como todas essas achuradas nesse exemplo, né? Aqui nós destacamos apenas duas delas, né? Nem sempre essas matrizes são construídas de forma coerente. Às vezes você tem uma mistura de aspectos e impactos numa mesma dimensão, e o mesmo ocorre às vezes na coluna. Muitas vezes por uma deficiência conceitual, né, uma limitação de experiência ou capacidade técnica daquele que foi responsável, né? Mas isso é um erro que muitas vezes complica a interpretação da própria matriz e o uso dela na proposição de medidas. Então é muito importante estar atento a esses conceitos na hora de compor as matrizes. Aqui nós temos um exemplo de matriz de identificação de impactos potenciais para projetos de linha de transmissão e subestações de energia elétrica, né? Portanto, um caso real. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos um segundo exemplo de matriz de interação, agora do que supostamente seriam aspectos das colunas e impactos nas linhas. Mas nós vemos alguns exemplos aqui, ó. Veja só. Ampliação de melhorias da infraestrutura não são aspectos, são impactos, portanto deveriam estar aqui. Assim como criação de novos ambientes são aspectos e deveriam estar aqui e não lá, né? Tudo que é ação da atividade é aspecto, tudo que é alteração é impacto. Então você tem uma certa confusão aqui, uma certa mistura, justamente por uma questão de deficiência técnica, né? Ou teórico-conceitual por parte de quem montou. Aqui seria um exemplo de matriz de identificação de impactos, né? De uma usina hidrelétrica de Peraju, São Paulo, né? Na fase também de pré-construção. Então essas matrizes, elas podem ser construídas, podem e devem ser construídas, né? Considerando diferentes combinações aqui. Pode ter aspecto contra atributo, aspecto contra impacto, impacto contra aspecto, impacto contra atributo. É sempre muito interessante você explorar todas as possíveis combinações para conseguir representar e extrair o máximo de informação possível delas, né? Perceba que todos esses exemplos até aqui são qualitativos, porque eu apenas identifico. Depois existe a possibilidade de eu ter os impactos numa dimensão e na outra parâmetros de valoração. E aqui nas células atribuir números. E aí eu teria uma matriz por meio da qual eu consigo uma valoração. Não é o caso aqui. Por enquanto estamos falando apenas de previsão ou identificação dos impactos, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de uso de matrizes de interação. Esse que seria o relatório de impacto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, né? E aqui nós vemos alguns exemplos de matrizes bem simples na realidade, né? Onde a gente tem aqui atributos do meio físico, né? Colocados de uma forma bastante genérica, isso aqui poderia estar muito mais bem detalhado. E na outra dimensão nós temos aqui o que seriam aspectos do empreendimento, né? E aqui onde está achurado a interação entre eles. Então nós temos exemplo, né? Manutenção de veículos interagindo com solos. Está um pouco genérico, né? Mas aqui nós podemos deduzir que essa manutenção pode levar acidentalmente ao vazamento de algum óleo, graxa, lubrificante que venha contaminar o solo. Então perceba que é um exemplo de caso real que poderia estar muito melhor construído, né? E é um caso grande, um exemplo importante, né? Estudos como esse não ficam com valores inferiores a alguns milhares de dólares, né? Nós temos alguns outros exemplos aqui, mas que nós vamos discutir na sequência, na parte 3 do vídeo. Por hora, eu agradeço a sua atenção e até daqui a pouco. Um forte abraço.